obrigado ainda por esta noite, por cada um de vós que entrou aqui ainda, Pai, que o Senhor tenha quebrado a mente, o coração para que saia novamente e ainda, Pai, diante de Ti, aqui o teu pregador da noite, põe palavras na mente dele para que ele possa ser instruído por Ti. Amados, cuida dele, cuida da família dele. Eu entrego, Pai, em nome do Teu Filho. Obrigado por mais esta noite. Amém. Vamos então para a exposição da palavra de Deus. Convido os irmãos que abram suas Bíblias, ainda em Romanos capítulo 8. Nós vamos dar continuidade nesse capítulo, olhando dos versículos 5 ao versículo 11. Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Ouça com fé a leitura que farei da palavra de Deus. Agora, pois, já nem. Perdão, irmãos. Estou empolgado aqui para voltar de novo o assunto. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne não exage contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo comunique graça a nós essa noite, para que sejamos edificados, exortados, consolados, Pai amado, pela Tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Despeje da Tua graça essa noite sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Pai amado, nós não queremos sair da mesma forma que adentramos aqui, mas queremos sair, Pai, alimentados pela Tua palavra. Usa-me com graça, Senhor, e fale conosco nessa noite. É o que eu te peço, ó Pai, e por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. O restante do capítulo 8, irmãos, do qual nós estamos olhando durante esses domingos, é uma exposição sobre a nova vida no Espírito Santo, a qual contrasta a vida antiga, a vida passada, que Paulo chama de vida na carne, e a vida do Espírito, a qual são aqueles que nasceram e foram regenerados pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo procura levar-nos à plena certeza de que não há mais condenação contra aqueles que estavam sob tal condenação, estavam sob a morte eterna, mas que, portanto, Deus os havia recebido em Cristo Jesus de forma misericordiosa pela sua eterna graça e segundo o seu maravilhoso amor. Paulo faz isso nos assegurando que o Espírito de Deus agora ele habita em nós e, portanto, não vivemos mais na carne, como foi dito no capítulo 7 da mesma carta, mas sim em uma novidade de vida, ou seja, vivemos uma vida nova, que Paulo chama de viver no Espírito Santo, andar no Espírito ou estar no Espírito Santo. Então ele envolve, irmãos, e desenvolve também esse tema, passando a mostrar alguns efeitos da presença do Espírito Santo habitando no coração dos eleitos, daqueles que foram chamados pelo Senhor.
Paulo afirma que aqueles em quem o Espírito habita, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Como vimos no verso 5. Ele tem a vida eterna. Ele foi selado pelo Espírito de Deus e agora vive uma novidade de vida. Portanto, então, nós veremos esses dois primeiros efeitos da presença e da atuação do Espírito Santo na vida do cristão, como descrito aqui dos versos 5 a 11, a inclinação da nossa mente e do nosso coração para pensarmos nas coisas de Deus e também para termos uma vida espiritual, advém do poder do Espírito Santo atuando em nossas vidas. Essa inclinação para as coisas do Espírito, como ele diz no versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aquele que está sendo inclinado pelo Espírito Santo para as coisas do Espírito são aqueles que nasceram de novo e que não estão mais sob tal condenação da qual ele diz no versículo 1, da qual ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Aquilo que por decreto havia sobre nós, por causa do pecado, foi desfeito pelo poder da obra de Cristo na cruz do Calvário. A condenação que pairava sobre a nossa cabeça, a escravidão da qual nós estávamos sob a lei, nós fomos libertos pelo poder do Evangelho, pelo poder da obra de Cristo na cruz do Calvário, quando cremos. Então a lei da morte, ela não atua mais naquele sobre quem o Espírito Santo de Deus habita, sobre quem o seu coração foi regenerado, chamado para viver em uma novidade de vida, porque a sua inclinação agora são para as coisas do Espírito Santo. Portanto, então, irmãos, o que Paulo está descrevendo aqui, e esse ponto aqui é importante, porque não são dois tipos de crente, quando ele fala daqueles que são inclinados pelo Espírito e daqueles que se inclinam segundo a carne. É porque às vezes as pessoas ficam com essa impressão de que há dois tipos de cristão, de que há dois tipos de crente, um crente espiritual e um crente carnal. Mas não é isso que Paulo está mostrando, dois tipos de cristãos. Às vezes, o que Paulo diz aqui, que os que vivem segundo a carne, ele não está se referindo a crentes carnais. E quando ele diz que os que vivem segundo o Espírito, não está se referindo a crentes espirituais. Quem vive na carne é o descrente. Viver na carne é viver sob condenação, é estar perdido. Viver no Espírito é ter sido justificado, é não ter sobre si mais aquela condenação da qual Deus havia apontado sobre nós como filhos da ira, e da qual todo homem e mulher estava debaixo. Esse ponto aqui, irmãos, ele é importante para nós pararmos e refletirmos para ele, especialmente o versículo 5, porque hoje, popularmente, é conhecido essas duas classes de cristãos. As pessoas acham que existem dois tipos de crente, o crente carnal e o crente espiritual. Isso foi popularizado pelo comentarista chamado Scofield, que nasceu em 1843 e faleceu em 1921. Ele era um teólogo dispensacionalista que criou essa interpretação olhando para o texto de Paulo em 1 Coríntios 2 e 3. Ele classificou a raça humana em três categorias. Primeiro, que o homem natural, que é o descrente, aquele que não se converteu ainda. Segundo, o crente carnal, que nesse caso são os coríntios, que estavam ainda aprendendo e que simbolizam os crentes convertidos, mas que ainda vivem segundo a carne. E terceiro, o crente espiritual, que é o modelo ideal a alguém convertido, que leva uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Mas imagine comigo, irmãos, imagine em qual categoria desse você queria pertencer. Certamente a nossa geração queria permanecer a categoria do crente carnal, porque nela se tem a melhor dos dois mundos, não é isso? Você tem o natural, que é o descrente condenado,
você tem um intermediário do meio, que é o crente carnal, e você tem o crente espiritual, que é aquele a quem Deus se apraz. Mas certamente a nossa geração, se isso fosse verdade, iria aderir àquilo que é conhecido popularmente como crente carnal, que é aquele, irmãos, que por se batizar na igreja, por tomar uma decisão por Cristo, ou para viver uma vida religiosa, mas que ainda pode desfrutar de todos os prazeres da carne, viver uma vida errante. Mas nós temos aqui, diante dessa declaração desse comentarista, uma má notícia também. Por quê? Porque não há essa categoria na Bíblia. Quando se refere aos coríntios como crentes carnais, Paulo está apenas dizendo que o entendimento que eles tinham do Evangelho era como de uma criança, era um entendimento superficial do Evangelho. Tanto é assim que logo em seguida, depois de chamá-los de carnais, Paulo diz que eles são crianças em Cristo. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, na verdade, nós só temos duas possibilidades: ou andamos na carne, e assim somos condenados pela lei e castigados com a morte física e eterna, ou estamos no Espírito, em Cristo Jesus, e somos perdoados, regenerados, justificados, sendo assim herdeiros da vida eterna. Só são esses dois tipos dos quais as Escrituras nos mostram em relação à natureza humana. Ou o homem é caído nos seus pecados, está sob condenação, vive na carne segundo os seus prazeres, ou ele é habitado pelo Espírito Santo, ou ele está em Cristo Jesus, foi perdoado dos seus pecados, regenerado e se tornou herdeiro da vida eterna. São esses dois estados que Paulo está comparando aqui nessa passagem. Então, naturalmente, irmãos, à luz disso, a pergunta mais importante é: como sei que eu não estou mais na carne? Como é que eu sei que eu não estou mais na carne, mas sim segundo o Espírito Santo, inclinado para as coisas do Espírito? Nós podemos descobrir essa resposta ao examinar as coisas com as quais nós ocupamos a nossa mente, com as quais nós dedicamos o nosso tempo, com as quais a nossa vida se desgasta para ter e para consumir. Como que eu sei que eu estou na carne ou que eu estou no Espírito? Os que vivem segundo a carne, irmãos, pensam nas coisas da carne, Paulo escolhe, mas os que vivem no Espírito, nas coisas do Espírito. Ou seja, quem está na carne tem as inclinações da carne, ele cogita das coisas da carne, ele pensa nas coisas da carne. E quando Paulo fala carne aqui, ele não está falando somente do corpo físico, mas da pecaminosidade do homem, da inclinação, da maldade do nosso coração, das inclinações da carne, das concupiscências, dos desejos que reina no coração de um pecador. E alguém que é inclinado pela carne, ele tem a mente controlada por essa natureza humana pecaminosa e voltada para as coisas que a carne deseja. Em outras palavras, é possível saber se você ainda está na carne, se nós estamos no Espírito ou se estamos na carne, ou se somos filhos de Deus ou se somos filhos do diabo, se vamos herdar a vida eterna ou se vamos passar a eternidade no inferno. E essa é uma verdade com a qual Paulo suprime aqui sua argumentação, já após mostrar que aqueles que estão em Cristo, sobre eles não há nenhuma condenação. Eles não passarão por nenhuma condenação, porque Cristo Jesus já os livrou da condenação eterna, da morte eterna, conferindo a eles vida quando eles creem no seu nome. Então é possível, de acordo com as Escrituras, sabermos, averiguarmos e analisarmos o nosso coração, se de fato nós estamos no Espírito ou na carne. Porque está perdido, irmãos, e viver segundo a carne é ter uma mente, um coração totalmente controlado por essas concupiscências.
Estar na carne, ter as inclinações da carne, é ter o coração dominado pelo mundo. E aqui nós lembramos daquela exortação de João em relação a isso também. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse é que permanece para sempre. Dá-se da mesma forma o contraste daqueles que estão no Espírito e daqueles que são conduzidos segundo as inclinações da sua própria carne. Nós queremos saber então sobre estar na carne ou estar no Espírito. Nós podemos perguntar a nós mesmos: o que é que ocupa, irmãos, o seu coração? O que é que ocupa os seus pensamentos durante a semana? O que é que ocupa? O que é que tira a sua paz? O que é que dá paz a você? O que é que ocupa os seus pensamentos? De domingo a domingo, de segunda a segunda. O que é que ocupa? As suas afeições estão direcionadas para onde? O que é que ocupa o nosso pensamento? Ou sobre o que cogita, ou no que pensa, ou o que enche o nosso coração? É a Netflix? São os videogames? São as redes sociais? Ou é ficar sabendo muitas coisas das vidas dos outros? É cuidar de assuntos que você sabe que não agradam a Deus? É usar aquilo que Deus nos deu como algo legítimo para dar ocasião à carne? Como o sexo, o alimento, o corpo? É viver uma vida desregrada nesse mundo, inclinado pela carne? As respostas em relação a essa pergunta, elas podem ser variadas, mas não tenha dúvida, se nós conseguimos, irmãos, passar a semana inteira sem ter ao menos o desejo de ler a Bíblia durante a semana inteira, a menor vontade de ler as Escrituras, de escutar a palavra de Deus, ou de ouvir algo sobre Deus, se a semana inteira não temos vontade de orar, nem de buscar a Deus, isso é um indicativo claro de que você está na carne. Pois quem está na carne se inclina para as coisas da carne, pensa nelas e se ocupa com elas. Diga-me onde está o teu coração, e eu direi quem é o teu Deus. É o trabalho? É o dinheiro? O que é que ocupa o teu coração? O que é que tira a tua paz? Isso é um sinal de que você está andando segundo a carne. E o mesmo também é verdadeiro em relação ao que se inclina para as coisas do Espírito. Como sei que eu estou no Espírito? Como sei que eu sou um filho de Deus? Como é que eu sei que eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus? Você pensa sobre Deus? Você medita na palavra de Deus? Você pensa em agradar ao Senhor? Você pensa com frequência no Senhor Jesus Cristo? Naquilo que Ele fez? Aquilo que Ele fez por nós? Isso ocupa a nossa mente? Quando você erra, você preocupa-se em buscar o perdão de Deus? Você tem prazer em conversar sobre as coisas de Deus? Curte nas mídias sociais aqueles conteúdos que abençoam, que instruem a sua vida, a sua alma? Se essas características exemplificam seus pensamentos e ações, não tenha dúvida que o Espírito de Deus está em você. A pessoa sabe qual é o seu estado por aquilo que ocupa a sua mente, por aquilo que ocupa o seu tempo. Com aquilo que gastamos o nosso tempo é o que está no nosso coração. Com aquilo que nós desgastamos a nossa vida é o que evidencia que está em nosso coração. E Paulo diz que os que se inclinam para a carne cogitam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Paulo está mostrando os efeitos da habitação do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão.
Irmãos, é inconcebível dizer que amamos a Deus, que somos crente, que temos vontade de ir para o céu, mas vivemos uma vida inteiramente desassociada daquilo que professamos. Você não vai entrar no céu de qualquer jeito. Naquela cidade bela, santa, não entra pecado. E nós temos pessoas ocupando a sua mente, o seu coração, com aquilo que o mundo propõe, com aquilo que Satanás tem dado de bandeja. É impossível, irmãos, entrar no céu na carne. Esses receberão o desprezo de Deus, receberão a condenação eterna. Quando a Bíblia usa essa expressão, está na carne ou está no espírito, ela está se referindo a princípios que dominam a vida de cada um de nós. Porque quem está na carne, ele é dominado pelo princípio de cogitar, de pensar, de fazer e gostar das coisas da carne. Enquanto aquele que está no espírito cogita, pensa e é orientado para as coisas do Espírito de Deus. Paulo então dá uma segunda resposta à pergunta: como sei que eu estou na carne e no Espírito? A resposta é bem clara: é pelo resultado que geram as coisas com as quais eu ocupo a minha mente. Por isso que ele vai dizer depois no versículo 6: pois a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo está dizendo, irmãos, que aqueles que estão na carne inclinam-se para as coisas da carne, cogitam das coisas da carne, vivem na carne, no pendor da carne. Isso significa que ele tem uma inclinação constante até o resultado final, que vai dar para a morte. É isso que Jesus diz em João 6,23, porque o salário do pecado, assim como todo CLT, todo empresário tem a sua renda, o pecador também. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, é dado por meio de Jesus Cristo. Deus sempre vai contrabalancear e colocar diante de nós, irmãos, esse alerta que advém pelo próprio Evangelho, da natureza, da constância do homem no pecado, da condição do seu coração diante de Deus, e que se não houver mudança, se não houver transformação, se o nosso coração não for regenerado, nós estamos perdidos para todo o sempre. Não é de dar uma melhoradazinha, não é de nós continuarmos participando religiosamente. Ninguém aqui está brincando de igreja. Nós não viemos para a igreja para ser entretido. Nós não viemos para a igreja para ser distraído. Nós viemos para a igreja para ser confrontados, para ser salvos, para ir para o céu, que é o desejo do povo de Deus. É ter um novo coração, é viver em novidade de vida, é ter uma nova perspectiva em relação ao mundo. A Bíblia declara que somos peregrinos e forasteiros desse mundo. Aquele que vive pelo Espírito Santo de Deus, ele não se embaralha, ele não se embaraça com as coisas deste mundo. Ele olha para os prêmios da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele olha para o seu autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não se preocupa, ele não se ocupa com as coisas deste mundo, porque ele sabe que ainda que o seu corpo desfaleça, ainda que tire a nossa vida, Cristo nos ressuscitará. Cristo transformará o nosso corpo, para que estejamos com um corpo glorioso diante dele, para todo o sempre. Então, se você está procurando uma religião que deixe você agradável, que faça você se sentir bem, não escolha o cristianismo. Não escolha seguir Jesus. Vai seguir Buda, vai seguir Maomé, vai seguir Confúcio, vai praticar o islamismo, porque seguir Jesus é tomar uma cruz e segui-lo, abnegar-se a si mesmo. É assumir a vida de discípulo e não viver mais segundo a sua própria concepção, mas assumir essa submissão à vontade de Deus e à sua palavra. E aquele que caminha no Espírito e que inclina para as coisas do Espírito, ele anseia, ele deseja, ele procura viver
nessa perspectiva. Mas se ainda reina em nosso coração, irmãos, aquilo que marca a concupiscência, aquilo que marca o pecado, é uma evidência clara de que ainda nós temos uma mentalidade carnal, de que ainda não fomos transformados, não fomos resgatados. Porque quando Paulo diz aqui a respeito do pendor da carne, dessa inclinação, significa a inclinação final, o resultado final que dá para a morte. A morte aqui, quando Paulo diz, ela deve ser entendida em um sentido mais abrangente, não só em relação à morte física, porque disso nós temos certeza. Paulo está dizendo também em relação à morte, é um estado de vazio e de separação de Deus. É um estado de morte eterna, é uma separação eterna de Deus. É isso que é estar sob a morte. É isso que é estar numa condição de morto. As pessoas que estão na carne, elas já sentem nas suas entranhas, elas já sentem. Não é o tempo que está passando rápido, não é as enfermidades que estão chegando, é o peso da morte que está assumindo o seu corpo, é a ânsia por causa do pecado, por causa das concupiscências do nosso coração. E aqueles que estão sob tal condição receberão a morte eterna, a separação eterna de Deus, e serão lançados no lago de fogo para todo sempre. Então esse vazio existencial que você sente, essa falta de finalidade na vida, nós temos uma geração dominada pelo vazio existencial, a vida sem propósito. As pessoas estão à procura de alimentar os seus desejos carnais, no esporte, no sexo, nos prazeres, na comida, nas amizades. Nada disso pode satisfazer o teu coração. Nada que o mundo propõe pode dar uma paz significativa, verdadeira para o ser humano. A paz com Deus, um coração tranquilo, sereno, do qual nada pode abalar sua consciência, advém daquele que se agarra a Cristo, advém daquele que deixou tudo para pegar-se ao seu Salvador, porque ele vive segundo o Espírito e se inclina para as coisas do Espírito. Eu fico impressionado, irmãos, com a arrogância do ser humano e com o orgulho que nós temos, a capacidade que temos de fazer acepção de pessoas, a capacidade que temos de desprezar os mais pobres, a capacidade que temos de desprezar os mais velhos, a capacidade de desprezar aqueles que convivem com nós, a capacidade, a possibilidade de pisar nas pessoas quando podemos. O ser humano é assim naturalmente por causa do pecado. Ele é escravo disso e ele ama isso naturalmente. E essa arrogância não leva a nada, porque todos nós, por mais que seja crente ou não, o crente ele tem a esperança da vida eterna. Mas aquele que vive sob tal status e condição, além de morrer fisicamente, receberá também a condenação eterna, porque a sua confiança em relação à sua alma, em relação à sua salvação, não está sobre Cristo, mas sobre o seu próprio braço, sobre a sua própria religião, sobre o Deus que ele inventou da sua própria cabeça, das suas próprias entranhas. E essa não é uma vida marcada por andar no Espírito e ter uma mentalidade espiritual, ser inclinado pelas coisas do Espírito. Então as pessoas hoje, existe um vazio, um desespero, uma falta de finalidade na vida. Parece que não há razão para existir nesse mundo, uma insatisfação profunda, constante e às vezes insuperável, e que o descrente carrega no coração, e com o qual tenta abafar ou preencher por meio dos prazeres provisórios com que o mundo propõe. Com tudo isso aqui que eu já denominei: o dinheiro, o consumismo, observar, divertir-se, trabalhar, ganhar dinheiro e tantas outras coisas. Essa morte, irmãos, já é sentida aqui agora naqueles que andam segundo a carne, neste mundo, e também depois da morte física. Ela se aprofunda e continua por toda a eternidade.
ela permeia-se por toda a eternidade afora. Mas em contrapartida, Paulo também diz que o pendor, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aqueles que estão no Espírito, aqueles que andam no Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Então o resultado que colhem é a vida e paz. E o crente que é habitado pelo Espírito Santo, ele não passa a experimentar isso na vida eterna ou na eternidade. O crente experimenta agora. O crente, ele percebe, irmãos, uma insatisfação em relação ao mundo, não é por causa do vazio existencial, é porque ele entende que a sua pátria não é aqui nesse mundo, é porque ele entende que ele não foi feito para cá. O seu coração, a sua tenda não foi armada aqui no mundo. Ele sabe que nada que há no mundo pode preencher o seu coração, o vazio do seu coração, aquilo que o seu coração deseja. O resultado que ele escolhe então é a vida e a paz neste mundo e na eternidade. O apóstolo Paulo então diz 3 coisas nesse versículo sobre os que estão no Espírito. Eles pensam nas coisas relacionadas com a vida, eles já gozam paz aqui e agora, e eles terão por resultado final o pendor do Espírito, que é a vida eterna e paz para todos sempre. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito Santo já experimenta uma vida espiritual agora. Ele já experimenta uma paz indizível agora. Uma paz com Deus, essa reconciliação com Deus, que trouxe paz ao seu coração, consigo mesmo e também com as outras pessoas. Porque certamente a carne não agrada a Deus. Logo, quem está na carne não tem como agradar a Deus, é o que Paulo vai dizer no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível. Eu não entendo porque ainda, irmãos, há quem pense que o ser humano ele tem a sua própria participação em relação à sua salvação, como se tivesse algum mérito quanto à sua própria salvação, alguma iniciativa, ou que ele pudesse dar uma mãozinha para Deus. A verdade é que se Deus não tivesse misericórdia de nós estaríamos perdidos. Se Deus não olhasse para nós por meio de Cristo, nós teríamos todos sido consumidos pela sua ira, pelo seu furor. Seríamos todos condenados. Mas Deus não fez isso. Deus nos amou em Cristo Jesus. Nos deu o seu Espírito Santo. Nos deu uma nova vida. E essa, irmãos, é uma resposta em relação ao que Paulo diz quando trata-se de viver uma vida no Espírito ou na carne, pelas coisas que pensamos, pelas coisas que experimentamos. Se experimenta morte ou vida e paz, se procura agradá-lo, ou se simplesmente não tenho a menor intenção de fazer isso. É por essas coisas que sabemos qual o nosso verdadeiro estado diante de Deus. Se somos seus filhos ou se somos seus inimigos. Se estamos salvos ou se estamos perdidos. Quer ter certeza da salvação? Pergunte-se a si mesmo. Se a inclinação do seu coração e o desejo do seu coração tem sido para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo? Você tem uma vida marcada e reconhecida pelo engano ou por dizer a verdade? Pela impiedade ou por uma vida de santidade? Você, quando está sozinho, nas 4 paredes, sem ninguém ver você, quais são as intenções, os pensamentos que sobem ao seu coração? É um desejo de agradar a Deus, de glorificá-lo, ou de usar a oportunidade para pecar? É de usar a oportunidade para dar ocasião à carne, à libertinagem? É aí, irmãos, que nós provamos o nosso cristianismo. É ali, quando estamos sozinhos, entre nós e Deus e a nossa consciência, é que provamos se de fato queremos ir para o céu ou não.
É onde provamos se de fato o nosso amor está em Cristo ou não. Se amamos as coisas deste mundo ou não. É impossível uma pessoa, irmãos, com a boca suja, marcada por palavras obscenas, esteja lá naquele dia para entoar cânticos àquele que é santo, aquele que é 3 vezes santo, aquele que seu coração e pensamentos e olhos só se inclinam para a maldade. É impossível tal pessoa agradar a Deus. Deus tem prazer naqueles que são habitados pelo Espírito Santo. E aqui nós podemos parar um pouco também, olhando para a igreja contemporânea, olhar o que de fato marca a verdadeira obra do Espírito Santo. Você vai perceber, irmãos, a ler a Bíblia detalhadamente, que a obra do Espírito Santo não é fazer você revirar os olhos, não é você fazer cair no chão, babar, não é você pular. Isso não é obra do Espírito Santo. Não é fazer você gritar, falar línguas desconexas que não tem sentido nenhum. Isso não é obra do Espírito Santo. Isso se assemelha mais à obra do próprio diabo, como você vai ver nos profetas de Baal. O Espírito Santo, ele nos torna mais conscientes de quem nós somos. O Espírito Santo, ele ilumina a mente de um pecador, revelando a condição do seu coração e mostrando que somente Cristo é que pode tirá-lo de tal condição. A obra e o papel do Espírito Santo, uma das maiores obras do Espírito Santo, ao convencer do pecado, é aplicar a obra da redenção no coração de um pecador. Por isso que agora, aquele que se inclina para as coisas do Espírito, ama as coisas de Deus, vive para Deus. A sua vida tem um único objetivo: fazer Deus conhecido. Como dizia John Piper, naquele livro, Não Desperdice Sua Vida. Você tem uma vida só, e ela deve ser vivida para a glória de Deus. E é nessa perspectiva que o crente vive. É nessa perspectiva que aquele que quer ir para o céu vive. Ah, irmão, estou novo demais para pensar nisso. Estou saudável demais para pensar nisso. Isso deve ser para aqueles irmãos que estão mais idosos. O ser humano faz isso. Não se comprometem com Cristo agora, achando que na enfermidade ou com a idade avançada vai conseguir se comprometer. Mas a verdade é que não é bem assim. O leito e a enfermidade só vai evidenciar o que de fato nós somos. A enfermidade, o leito, a idade avançada não pode mudar a disposição de um pecador. Se o Espírito Santo não agir agora, ele não agirá de forma nenhuma. Porque ele age pela palavra, ele atua aplicando a sua palavra no coração daquele que de fato é regenerado. Então a habitação do Espírito Santo é marcada por uma novidade de vida, não por movimento, não, irmãos, por movimentos externos. A igreja fulano está cheia. Isso não é evidência de que ela é uma igreja verdadeira. Isso não é evidência de que é uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus. Ela ama a palavra, ela dá testemunho de que quer viver para a glória de Deus. A pregação é fiel, existe disciplina. Isso é o que marca a atuação do Espírito Santo numa igreja. O Espírito, ele aplica a redenção em nosso coração. Essa é a principal obra do Espírito de Deus. O Pai planejou na eternidade, o Filho encarnou, veio ao mundo e realizou a obra da redenção. E agora o Espírito Santo aplica essa obra àqueles a quem Deus chama eficazmente pela pregação do Evangelho. E essa aplicação, irmãos, ela consiste em transferir para nós e creditar na nossa conta a justiça de Cristo e nos assegurar de que nele nós não seremos mais condenados. É como se o Espírito nos entregasse um recibo dizendo: aqui está, agora você é de Cristo, você pertence a Ele, a presença do Espírito nos garante isso. Por isso que Ele é o penhor da nossa herança. Por isso que o Espírito Santo é o selo. Essa é, portanto, a obra mais importante do Espírito Santo de Deus. Então, se você quer ter uma comunhão com Deus, mais intensa com Deus, você não precisa ficar ouvindo vozes. Você basta
se sujeitar à vontade de Deus contida na palavra do Senhor. Se você não quer ser uma pessoa que vive segundo a carne, ou que não tem no seu coração esses desejos reinando, ou concupiscências, volte-se para o Senhor com arrependimento de fé. Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor de todo o seu coração. Essa é a mensagem do Evangelho. Se você quer ser habitado pelo Espírito Santo, precisamos desesperadamente voltarmos para o Senhor com arrependimento e fé. E Paulo diz algo em relação aos Romanos, no versículo 9. Ele diz: vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se, uma conjunção aqui subordinada, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Essa é a condição. Nós só não estaremos na carne se o Espírito de Deus habitar em nós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pode ser dele. Esse tal não é do Senhor. Se ele não é habitado pelo Espírito, se ele não vive pelo Espírito, esse tal não é de Cristo. Mas se, porém, como ele diz no verso 10, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o mesmo Espírito, em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A certeza que temos, especialmente na mensagem central do cristianismo e da fé do Evangelho, que é a ressurreição de Cristo. Esse poder que envolveu o nosso Salvador também nos dá a certeza de que nós podemos viver em novidade de vida agora, tendo uma vida espiritual e também sermos ressuscitados no último dia para estar com o Senhor para todo e sempre. Esse Espírito que habita em nós é aquele, irmãos, que não permitirá que o corpo, o velho homem, a massa caída em Adão, cause dano a nós. Porque a justiça, toda a justiça que precisávamos para entrar no céu, já nos foi delegada, dada em Cristo Jesus, quando cremos nele. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus, mas aquele que está no Espírito vive para Deus e cogita das coisas de Deus. E ainda mais, ele tem a esperança, a convicção que ao deixar este corpo, ele estará com o Senhor para todo sempre e depois terá o seu corpo também ressuscitado para habitar eternamente com o Senhor. Se o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também vivificará os nossos corpos mortais. E aqui fica a mensagem de Paulo, da qual ele fala mais à frente, e que nós podemos usar para nós também, se estamos sonolentos em relação à nossa vida espiritual. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta, acorda, te belisca. Pregue para você mesmo. Analise a sua condição diante de Deus, para que você não seja achado reprovado diante do Senhor, para que nós não sejamos reprovados naquele último dia. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude e que seu Espírito Santo nos capacite e habilite a vivermos uma vida que glorifique a Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar o louvor, como de praxe, a voz do Evangelho. Às vezes 4, irmãos.